Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sônia França e agora eu vou explicar o programa sobre lista estática ordenada. Então, é a lista implementada com vetores. Eu vou considerar aqui na minha explicação que vocês assistiram o vídeo da lista estática desordenada, o vídeo do programa da lista estática desordenada, e eu vou pular ou passar muito rapidamente em alguns módulos que são iguais no outro programa, certo? Para não ficar cansativo eu explicar e vocês já terem ouvido essa explicação no outro vídeo. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui um vetor de registro, ele é igual ao do outro programa. Eu estou armazenando em cada elemento uma matrícula, um nome e uma média, seriam os dados aqui dos alunos. Com isso, como eu estou agrupando em um registro, eu estou criando um tipo, do tipo T-alunos. E do tipo T-alunos, eu vou declarar um vetor chamado turma com 30 elementos. E também do tipo T-alunos, vou declarar uma variável auxiliar chamada AL, certo? Que eu estou chamando aqui de aluno lido. Eu tenho a constante máximo com 30, que é para delimitar qual é a quantidade de elementos que meu vetor suporta. Já tinha declarado ela aqui com 30, essa variável máxima vai fazer o controle. Eu tenho, desculpa, variável não, constante. Eu tenho do tipo inteiro a quantidade de alunos, o QA, e a opção para ver qual a opção desejada, qual a operação que eu quero executar naquele momento. Aqui eu tenho a declaração do tipo e as minhas variáveis globais, variáveis que são vistas por todos os módulos do programa. Aqui, sem precisar repetir, eu tenho o módulo que passa a linha na tela e o módulo do cabeçalho, que é idêntico do outro programa. E aí a gente vai começar aqui a parte das diferenças. Uma diferença principal é esse módulo aqui, chamado colocar ordem, que é exatamente ele quem vai fazer a abertura da posição correta para que um novo elemento seja inserido, certo? Esse módulo ele vai ser chamado pela inserção. Eu vou seguir, na hora que for usar ele, eu venho e explico ele, certo? Ele tem uma certa complexidade, é melhor explicar na hora que estiver falando da inserção. A gente tem o módulo procura, a gente teve lá também no lista estática desordenada. No entanto, esse módulo procura da lista ordenada, ele vai ter uma pequena diferença. A diferença que ele vai ter é a seguinte: ele começa com a posição -1, indicando que não encontrou o elemento ainda. O módulo procura, ele é um módulo que recebe qual é o elemento que está sendo procurado, no caso a matrícula que eu estou procurando, e devolve o número inteiro que é em que posição ele encontrou o elemento. A variável posição começa com -1, dizendo para mim, significando para mim que eu não encontrei ainda o elemento. Vou executar a repetição. Se depois da repetição a variável posição continua com o mesmo -1, significa que eu não encontrei o elemento, certo? Então, eu vou ter um for que repete de 0, da primeira posição do vetor, que é 0, até a quantidade de alunos que eu tenho armazenado no meu vetor, e vou verificando se o elemento que eu estou visitando no meu vetor, na minha lista estática, ele é igual ao elemento que eu estou procurando. Eu verifico, o elemento que eu estou procurando está lá no vetor? Se sim, se for verdadeira essa condição, então eu guardo em que posição o elemento foi encontrado e saio aqui do meu for com o break, certo? Se não, eu pergunto, é igual ou não é? Então, eu vou perguntar aqui, se o elemento que eu estou procurando for menor do que o elemento que eu estou visitando no meu vetor, é aquele caso em que eu estou procurando um 5 e o elemento do vetor que eu estou olhando agora já é 12. Então, se a lista está ordenada, eu estou procurando o 5 e eu estou visitando o 12, é porque o 5 não vai estar mais nessa lista ordenada. Então, também posso parar a minha busca, né? Então, essa é a diferença para a busca
ordenada e desordenada, que é exatamente essa checagem. Se eu encontrar um elemento que é maior do que o que eu estou procurando, eu posso parar a busca. Então, eu vou retornar aqui a posição onde eu encontrei o elemento procurado, certo? Então, o módulo procura, o módulo mostre, que vai passar o índice do elemento que a gente quer apresentar e apresenta os dados desse elemento na tela. Esse também é igual. E aí vamos para o módulo da inserção, certo? Na hora que eu vou inserir, eu preciso, nesse caso aqui, quem vai definir a ordenação é a matrícula, certo? Então, eu vou perguntar se a quantidade de elementos for menor que máximo, então eu já tenho, eu ainda tenho posições livres no meu vetor que eu posso estar armazenando esse novo elemento. Então, a quantidade de alunos que eu tenho é menor do que 30, né? Menor do que o máximo? Sim. Se sim, então beleza, vamos inserir. Vou pedir os dados desse aluno. Eu primeiro estou guardando nessa variável a l.mat, porque eu ainda não sei em que posição do vetor esse elemento deve entrar. Porque só depois que eu faço a leitura e sei que é um elemento, é que eu posso varrer o vetor e ir checando em que posição esse elemento vai ser colocado, certo? Diferente da lista desordenada, que eu já sabia que todo elemento que chegava ia para a última posição. Então, nesse caso não. Eu leio ele numa variável temporária, que é essa L, que é o aluno que eu estou lendo, e vou checar em que posição ele deve ser inserido e abrir as posições, né, fazer os deslocamentos necessários para a inserção, mantendo a lista ordenada. Então, faço a leitura. Assim que eu faço a leitura dos elementos do registro do meu aluno, a matrícula, o nome, lendo com o GETS e a média, aí sim eu vou chamar o módulo colocar ordem. O colocar ordem, exatamente, ele vai localizar a posição e fazer com que esse elemento seja inserido no vetor na posição correta, respeitando a ordenação. Depois que eu chamo o módulo colocar ordem, eu incremento a quantidade de alunos para mais um e digo que o aluno foi inserido com sucesso. Aqui, esse se não está relacionado a esse if aqui, perguntando se a quantidade de elementos do vetor, que é o QA, for menor do que o 30, o máximo, então eu tenho posições livres para armazenar o novo elemento. Se essa condição falha, eu venho para o senão, significando que o vetor está cheio e eu apresento a mensagem de vetor cheio, certo? Não pode inserir porque a turma está cheia. Dou um get e o break para sair da repetição, porque não tem por que eu ficar perguntando se quer inserir outro, se o meu vetor já está cheio. Nesse caso aqui, certo? Nesse caso, quando ele entra nesse else. Inserir o normal, dou a mensagem de sucesso, então depois ele vem e pergunta se eu quero continuar inserindo um novo aluno. Se sim, eu vou voltar e vou ficar repetindo o módulo da inserção, certo? Então, de certa forma, toda a complexidade da ordenação da lista foi transferida para esse módulo colocar ordem, certo? Então, vamos para ele agora, que aí é mais interessante explicar ele agora. Eu vou fazer uma observação que esse módulo, colocar ordem, eu poderia estar implementando ele de forma mais enxuta, com menos repetições, com uma repetição só, com menos código. No entanto, aqui nesse momento eu estou buscando para vocês a clareza, né? Então, tentei deixar ele com mais passos, né? Mas de forma que seja mais simples vocês entenderem essa ordenação, principalmente nesse primeiro momento em que vocês estão começando a pensar dessa forma em que os elementos precisam estar ordenados, certo? Então, vou começar aqui explicando o módulo. Eu tenho aqui o que ele vai fazer é exatamente localizar em que posição o elemento deve ser inserido, fazer os deslocamentos necessários para a posição ser aberta e o elemento ser colocado na posição certa. Então, eu tenho a variável local i para o for e a variável local.
E essa variável local, ela vai saber exatamente em que ponto, em que local, em que índice do vetor é que eu vou estar inserindo esse novo elemento, certo? Então, por enquanto, eu começo com local igual a -1. Só para me setar que eu ainda não sei qual é o local que o elemento vai ser inserido. Então, eu vou perguntar, olha, se a quantidade de alunos do meu vetor for igual a 0, eu não tenho ninguém no vetor. Então, é aquela situação que eu já posso ir diretamente e colocar o elemento turma na posição 0, vai receber o aluno que eu li, certo? Então, nessa atribuição aqui, eu estou jogando os 3 campos do meu registro, a matrícula, o nome e a média, já aqui, diretamente na posição 0 do vetor turma. Se não, se a quantidade não é 0, então eu vou ter que verificar qual é o ponto do vetor que eu vou inserir esse elemento para que a ordenação seja respeitada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou varrer o vetor, localizando qual é o primeiro elemento maior do que o que eu quero inserir, certo? A partir do momento que eu encontro o primeiro elemento maior do que eu quero inserir, eu sei que é naquele ponto que a inserção precisa ser feita. Então, por exemplo, se eu tenho os números ímpares, certo? 1, 3 e 5, e eu quero inserir 2, se eu vou querer inserir 2, o 2 ele tem que entrar na posição em que está hoje o 3, certo? Se eu pensando novamente, números ímpares, 1, 3, 5, para inserir o 2 ele vai ficar 1, 2, 3, 5. O 2 vai entrar na posição do 3. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu encontrar o primeiro elemento maior do que o que eu quero inserir, significa que é nessa posição que esse elemento novo tem que ser colocado, né? Então, vê, qual é o primeiro elemento maior do que o 2? O primeiro elemento maior do que o 2 é o 3. Então, é exatamente na posição do 3 em que o 2 vai ter que ser inserido, se fosse esse exemplo que eu dei aqui, do meu vetor com apenas números ímpares querendo entrar o número 2, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Exatamente localizar em que ponto do vetor o elemento tem que ser inserido. Então, para for varrendo o vetor da posição 0 até a última posição, você vai perguntando se a matrícula do aluno que eu quero inserir for menor do que a matrícula do aluno que eu estou visitando naquele momento no meu vetor, lá no vetor turma, na posição I, ó, o I está com 0, ele vai perguntar, o primeiro elemento do vetor tem uma matrícula maior do que o que eu quero inserir? Se isso acontecer, então é esse local, que é nesse ponto do vetor que a minha variável, o meu aluno novo tem que ser inserido. Então, no momento que eu encontrar o primeiro maior que ele, eu guardo a posição I, certo? E saio aqui da minha repetição. Então, vou ficar repetindo. Veja que meu for já fechou aqui. O for ele tem apenas esse if. Ele vai ficar repetindo. Quando ele terminar, ele vai sair com a variável i, a variável local com a posição onde o elemento deve ser inserido. Se por acaso, em nenhum momento, essa condição der verdadeira, a variável local ela vai permanecer com o valor que ela foi inicializada, que é o -1. Então, eu vou testar, olha, se depois que eu varri o vetor, a variável local permaneceu com -1, isso significa que nenhum elemento do vetor que já está no vetor é maior do que o elemento que eu quero inserir. Nenhum deles foi maior do que o que eu quero inserir. Então, significa que o que eu estou querendo inserir agora é maior do que todo mundo. Se ele é maior do que todo mundo, ele deve ser colocado na última posição do vetor, certo? Então, aqui eu chego. Se o local for -1, então significa que turma na posição QA vai receber esse aluno. Então, é uma situação, a segunda situação em que não tem necessidade de deslocamento. Não preciso de deslocamento se o vetor está vazio, aqui, quantidade de alunos zerado. Não preciso de deslocamento se o elemento que eu estou inserindo é maior do que todos os outros que estão no vetor. Se não, aí sim é uma situação de deslocamento.
Mas como é que vai ser esse deslocamento? Eu já sei qual é o ponto em que o novo elemento deve entrar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer vou fazer um for decrescente, começando da última posição, parando na posição local, que é exatamente o ponto do vetor, em que eu preciso sair puxando cada um dos elementos para o final do vetor, e vou decrementando esse for, certo? Então, eu vou ter turma na posição I, vai receber turma na posição I menos 1. Aquela coisa, eu tenho, vamos lá, eu tenho 1, 3, 5 e quero inserir o 2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar o 5 para a posição seguinte, né? Empurrar ele para a próxima posição. Depois, empurrar o 3 para a próxima posição. Com isso, a posição que o 3 ocupada ficou livre para entrar o número 2, certo? É isso que esse for vai fazer. Ele vai lá para o final, pega o último elemento, pega o for na posição, o turma na posição I e joga nele o elemento turma na posição I menos 1, certo? Então, nesse vetor que eu estou dando como exemplo, se a gente tem os elementos 1, 3 e 5, o 5 está na posição 2, porque o 1 está na posição 0, o 2 está na posição 1 e o 5 está na posição 2. Então, nesse exemplo aqui, eu ia ter que o vetor tem 3 elementos, então QA está com 3, então I começou com 3. Significa que turma na posição 3 vai receber o turma que está na posição 2, certo? É como se a posição 3 fosse receber o 5. E assim sucessivamente eu vou fazer essa repetição até todos serem deslocados, e aí eu vou colocar a turma na posição local, vai receber o aluno lido, certo? Então, são essas duas repetições. Esse primeiro for vai encontrar o local onde o elemento deve ser inserido. Essa segunda repetição vai deslocar os elementos para a posição ser aberta e essa última atribuição vai colocar ele no ponto correto, certo? Então, toda a complexidade da ordenação do vetor está dentro desse módulo aqui, certo? E como eu falei, a gente consegue também fazer essa repetição, a gente consegue resolver esse módulo com um único for, mas ele fica muito enxuto e aí fica muito abstrato para entender de imediato, certo? Então, eu optei por fazer mais passos para ser mais simples de vocês entenderem. Então, seguindo aqui, a gente fiz todas as explicações desses módulos auxiliares e a inserção. Então, vamos para a consulta. A consulta, nesse caso, não vai ter diferença com relação à desordenada, porque a complexidade da consulta está jogada aqui no módulo procura, né? O módulo procura é que vai varrer o vetor e vai trazer para a gente como resultado em que posição do vetor ele foi encontrado. Então, o módulo consulta ele fica praticamente igual ao módulo da desordenada, certo? Então, vai pedir o número de matrícula do aluno que eu quero consultar, chamo o módulo procura, passando como parâmetro a matrícula que eu quero consultar, ele vai trazer para a variável achou a informação -1 quando não encontra e diferente de -1 quando encontra. Se encontrou, eu peço para que os dados sejam apresentados, os dados do meu aluno que eu estou querendo consultar, senão eu digo que a matrícula é inexistente. E pergunto se quer consultar outro e fico nessa repetição, certo? Lembrando que no consultar, no procura, né, a gente varre o vetor olhando posição a posição, se o elemento lá do vetor é o que eu estou procurando, né? E aí vamos para a remoção. No caso da remoção, a parte inicial praticamente igual, no que diz respeito a fazer a leitura da matrícula do elemento que eu quero remover, localizar em que posição esse elemento que eu quero remover se encontra. Então, com o módulo procura, eu passo como parâmetro a matrícula e recebo como resposta em que posição ele achou.
vou testar se achou, vou apresentar os dados desse aluno para eu ter certeza que é realmente aquele aluno que eu quero remover, eu possa desistir da remoção. E aí eu checo. Se confirmação da remoção for 1, é porque a pessoa respondeu sim, eu quero remover. Então, se quer remover, o que a gente faz agora na remoção é fechar a posição daquele elemento que eu estava removendo, fechar a lacuna da posição daquele elemento que está sendo removido. Então, o que eu faço é puxar todo mundo uma posição à frente, que é utilizando aqui esse for. Então, o for eu tenho da posição, o deslocamento. Se eu tô lá, o vetor tem 5 elementos, certo? E eu vou remover o terceiro elemento. Então, o que eu tenho que fazer é puxar a partir da posição do terceiro. Puxar o quarto para a posição do terceiro, o quinto para a posição do quarto. É isso que a gente vai estar fazendo. Então, a gente vai ter esse for, que ele vai repetir a partir da posição que eu vou fechar, a partir da posição do elemento que eu estou removendo, que está armazenado aqui na variável achou, e eu vou repetir até o final do vetor, e vou dizer, olha, turma na posição I, o elemento na posição I que eu estou visitando agora vai receber o que vem depois dele, o turma na posição I mais 1. Então, é aquela coisa. Eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9, os números ímpares. Se eu vou remover o 5, então eu vou pegar o 7 e jogar para a posição do 5, depois eu pego o 9 e jogo para a posição do 7. É isso que está sendo feito aqui nesse for. E aí eu dou a mensagem que o aluno foi removido com sucesso, lembrando de decrementar a quantidade de alunos para -1. Se não, é porque na hora que eu fiz o teste, a variável achou veio com valor igual a -1, então significa que a matrícula não existe. Eu também posso desistir de remover na hora que eu vejo o aluno, né? Eu faço a consulta. Qual aluno que você quer remover? O 3. Na hora que eu enxergo os dados dele, pode ser que eu disse, não era o 3 que eu queria remover. Eu posso desistir da remoção. Aí aqui eu estou desistindo quando pergunta, você deseja remover o aluno, sim ou não? Se confirma que quer remover, remove. Se não, vai vir para esse else e não vai fazer nada, só vai apresentar a mensagem dizendo que o aluno não foi removido, certo? Então, seguindo aqui para alteração. Nesse caso, dessa alteração específica dessa questão, eu não fiz a alteração do campo que ordena a lista. Então, nesse caso que eu tenho a matrícula, o nome do aluno e a média, nesse caso aqui eu estou permitindo que modifique o nome e a média, certo? Com isso, eu garanto que como a matrícula não pode ser alterada, então eu vou garantir que essa alteração não vai afetar a ordenação da minha lista, certo? Então, se por acaso eu faço um cadastro de um aluno indevidamente, né, o que eu vou fazer é uso a operação da remoção, removo ele e depois faço a inserção do novo aluno corretamente, certo? Mas aqui, se no caso eu errei, troquei uma letra do nome ou coloquei uma média errada, eu posso vir e fazer a alteração. Como os dados que eu estou alterando não são os dados que está definindo a ordenação da lista, aí não vai ter problema, certo? Então, aqui ficou, de certa forma, mais fácil essa restrição de eu não fazer a mudança da matrícula. Então, eu vou ler a matrícula do aluno, que eu quero alterar os dados, certo? Vou verificar se encontrou. Se encontrou, eu apresento os dados desse aluno. E vai ter o printf, que vai perguntar, você quer alterar o nome do aluno? Se a pessoa responde sim, a confirmação da alteração for 1, eu vou pedir para que ele informe o novo nome. Também vou perguntar novamente, você quer alterar a média do aluno? Se a pessoa responder que sim, eu vou pedir uma nova média. Terminado esses passos, eu apresento novamente os dados do aluno, para que seja visto que os dados foram alterados, e dou uma mensagem que foi alterado com sucesso. Se não, é porque esse if falhou, quando eu perguntei se o achou é diferente de -1,
Se não for diferente de -1, é igual a -1, então significa que a matrícula é inexistente, não encontrou aquele aluno. E aí pergunta se quer continuar fazendo alteração de outros alunos, certo? Passando aqui para a listagem, como eu falei, a listagem ela é idêntica a uma listagem de uma lista desordenada. A única coisa que vai ser feita é uma repetição da primeira posição do vetor até a última posição do vetor ocupada, apresentando os dados aqui do aluno, certo? Finalizando aqui com o programa principal, a gente vai ter a montagem do menu na tela e, posteriormente, a chamada dos módulos que executa cada uma das operações da lista estática ordenada, certo? A inserção, remoção, consulta, alteração e listagem. Então, com isso, a gente fecha aqui a explicação do código da lista ordenada estática. E aí, eu vou agora executar o programa só para a gente ver aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o menu com as operações, eu vou inserir. Eu tenho matrícula 7, Sandra, nota 5. Inserido com sucesso, vou inserir um outro. Matrícula 3, vou botar um menor. Thaís, 5. Vamos inserir mais um. Botar matrícula 9. Júlio, com 9. Certo? Inserido com sucesso. Quer inserir mais algum? Não. Então, vou apresentar os dados. Veja que eu coloquei primeiro Sandra, que era o 7, depois o 3, depois o 9. E aqui na minha listagem eu tenho os dados armazenados de forma ordenada, né? Então, me apresentou aqui ordenado, 3, 7 e 9. Na remoção, 2, vamos tirar o primeiro elemento, vamos tirar o 3. Peço para que seja apresentado o 13, ele mostra, né? Quer confirmar a remoção? Sim, quero confirmar. Foi removido com sucesso. Não quero mais remover ninguém. Vamos ver como ficou. Então, eu tenho aqui a minha lista agora com Sandra e Júlio, certo? Saindo o primeiro elemento. Então, vou passar para alteração. Nesse caso, vou pedir para alterar os dados da matrícula 9. Então, tem aqui Júlio com média 9. Ele está perguntando, você quer alterar o nome do aluno? Não quero alterar o nome. Na verdade, o que eu errei foi a média. Então, vou pedir para alterar a média. Sim, quero alterar a média. A média dele é 10. E ele já me apresenta como ficou depois da alteração. Matrícula 9, Júlio, média 10. Não quero alterar mais ninguém, 2. E vou novamente para a listagem para ver como ficou já Júlio com a média 10, certo? A ordenação mantida, as alterações feitas. Então, aqui o único que eu não entrei foi a consulta. Vou fazer só a consulta para a gente dar uma olhada. Consultar o 7. Tem aqui dizendo que é Sandra com a média 5. Vou consultar um outro. Consultar o aluno 1. Sai a mensagem aqui que o aluno é inexistente. Não quero mais consultar. Passei aqui por todas as operações. Vou sair do programa. 0. Pronto, com isso a gente finaliza a explicação do código do programa da lista estática ordenada. Até mais!